Se você acha que trabalhar com design é simplesmente criar uma peça linda e esperar que ela venda, bom, a gente precisa ter uma conversa bem séria. O mercado brasileiro de imobiliário, ele não é só romântico. Ele é industrial, ele é comercial e principalmente ele é muito estratégico. E se você quer atuar nele, você precisa entender como ele realmente funciona. Hoje, nesse vídeo, eu vou te explicar os principais caminhos para se atuar como designer de imobiliário no Brasil, com prós e contras e o que pouca gente fala sobre cada um desses caminhos. Antes de tudo, eu não sei se vocês perceberam, de alguns vídeos pra cá, a musiquinha da vinheta mudou. E eu queria deixar os meus agradecimentos especiais ao Lucas do Glue Trip, que produziu a música nova da vinheta, uma música original, exclusiva para este canal. Então, muito obrigada mais uma vez, Lucas. Você é maravilhoso e eu amei como ficou. Espero que vocês aí que estão assistindo tenham gostado também. Antes da gente falar quais são os caminhos, é bom a gente entender uma coisa. No Brasil, o mercado de imobiliário, ele é majoritariamente industrial. E quem vende, assim, principalmente não é o designer em si. Quem vende são as fábricas, quem vende são as lojas, quem vende são os representantes comerciais, os arquitetos, existem feiras do setor e tudo isso é um ecossistema em que esses mobiliários, eles necessariamente vão passar para poder chegar desde a fábrica, desde o desenho até o consumidor final. Então, quando a gente fala de vender um projeto, a gente não está falando somente do produto lá depois que ele já está montado e executado. A gente está falando que o designer vende num projeto não só a ideia daquele produto final, mas também a viabilidade dele, um posicionamento, um relacionamento entre esses players aí que eu falei mais cedo. E é exatamente isso. Quando você quer fazer um desenho de um mobiliário, não basta você desenhar bem. Você precisa entender principalmente quem são essas pessoas que estão aí na equação e como você vai se posicionar em relação a elas. Por isso que eu sempre falo, não basta criar bem, você tem que caber dentro dessa indústria. Então, dado esse contexto, que é muito importante que a gente entenda, o primeiro caminho é ser um designer autônomo, autoral, assinante de peças. Você vai trabalhar em parceria com fábricas e fabricantes para colocar o seu produto no mundo e você vai participar com o projeto e principalmente com a assinatura desse projeto, né? Essa autoria do mobiliário que você criou. Aqui você vai desenvolver para fábricas já consolidadas, que já tem um sistema de comercialização montado e principalmente já vai ter clientes, já vai ter todo um ecossistema ali daquela fábrica específica que você vai assinar o produto. Aqui você vai apenas ser a pessoa que vai pensar no produto, na viabilidade dele, e você vai ser remunerado ou através de projeto, né, o valor do projeto fechado, ou através dos royalties. Se você não sabe como funcionam as formas de cobrar como designer, tem um outro vídeo que eu já fiz. Eu vou deixar o card por aqui para você assistir, né, caso você tenha interesse. Então você aqui nesse caminho, você cria, a fábrica produz, o mercado vai distribuir e você recebe uma participação aí da venda desse produto, se for por royalties, ou você já recebeu o seu valor fechado para desenvolver esse projeto. Nesse caso aqui, precisa de uma atenção especial, porque o ideal nesse caminho é que você estude muito bem a fábrica que vai produzir, entenda quais são as formas que ela tem de viabilizar esse seu projeto, entenda quais são as necessidades da fábrica, do fabricante, daquele mercado que ela atua, quem que ela atende, para que esse projeto, esse produto seu seja encaixado nessa realidade que já existe e já está montada. Bom, os principais prós, né, desse caminho como designer de mobiliário é que a estrutura ela já existe. Então você não vai precisar desenvolver do zero uma forma de fabricar o produto, você não vai precisar desenvolver do zero uma forma de comercializar o produto. Então você está utilizando a estrutura daquela empresa que já existe, contribuindo com um projeto que vai ser manuseado, né, por essa fábrica, por essa estrutura já existente. Outra grande vantagem desse tipo de formato é que você ganha por royalties, né? Então tem a possibilidade de escala muito grande, porque você pode fazer algo, sei lá, 10 projetos e esses 10 projetos renderem para você um dinheiro aí por bastante tempo. Enquanto eles forem mantidos em linha, você pode estar recebendo receita em relação a esses projetos que você desenvolveu mediante a venda deles, né? A distribuição também ela é um pouco maior, né, do que você ter uma fabricação própria, porque dificilmente, né, ou pelo menos no início, você
você não vai ter a estrutura de uma fábrica que já está no mercado há anos, que às vezes você também consegue se aproveitar de certa forma do nome que aquela marca já estabeleceu no mercado. Então, tudo isso é um start um pouco mais à frente em relação a você começar tudo do zero. E aqui também o último pro é que você consegue assinar para diferentes marcas, né? Então você consegue ampliar o seu portfólio, você tem a possibilidade de ter vários clientes, e aí volta aquilo, uma escalabilidade bem legal, você consegue assinar vários produtos e ter uma renda recorrente aí em relação aos projetos. Então, para fazer a entrada de uma receita nova no seu faturamento, você não precisa fazer um projeto do zero. Você tem bons contratos fechados através de royalties, você vai ter ali uma renda recorrente, né, em relação à venda dos produtos que você assinou. Bom, mas como nem tudo são só flores, existem também os contras em relação a essa parceria. Esse caminho aí, né, de se começar. A barreira de entrada, ela é um pouco mais difícil. Por quê? Essas fábricas, elas são, entre aspas, assediadas por vários designers. Então, para você conseguir uma entrada, né, de desenvolver um produto, você vai ter que contar aí com a sua habilidade de negociação, de comercialização, de posicionamento. Esse sarrafo da entrada, ele é um pouco mais difícil, porque essas fábricas também estão buscando profissionais que vão agregar no que elas já fazem. Não faz sentido ela contratar alguém que não vai melhorar algum processo, que não vai trazer algum retorno para elas. Então, a fábrica também está de olho em diversos profissionais, fazendo a sua concorrência ser grande também. Outro ponto negativo é que se você fecha o seu contrato por royalties, você está 100% dependente da comercialização daquela indústria, daquela fábrica. Por quê? Talvez o comercial daquela fábrica não dê tanta atenção para o produto que você desenvolveu, então você vai ter aí a concorrência, né, de produtos dentro do portfólio da própria marca, então você vai ter que fazer vários projetos, ou você vai ter que ter muita certeza que aquele seu produto vai vender. Então, querendo ou não, você tá na mão aí do comercial daquela fábrica. Uma outra característica é que a porcentagem de royalties, quanto mais volume a fábrica vende, menos é a porcentagem que se negocia. Então, por exemplo, se você vai fazer um produto para uma fábrica que vende padrão baixo, padrão médio, que tem um volume muito alto de produção, que são produtos com menor valor agregado, produto mais barato, a margem dessa fábrica também é muito apertada. Então, ela só consegue te dar um valor baixo de royalties, né, em relação à porcentagem, porque senão ela perde ali o teto de preço para colocar no produto. Então, quanto mais volume a fábrica tem, né, de venda, a tendência é a porcentagem do royalties ser um pouco menor. E quanto mais valor agregado tem um produto, né, quanto mais caro ele aí a gente consegue negociar uns royalties um pouco maior. Isso vai depender também de quanto o nome do designer ele vai arrastar essa venda. E aí consegue mexer um pouco mais, um pouco menos na negociação. Mas, de norma, geralmente é assim que funciona. Então, dados os contras, eu acho que é importante frisar que nesse modelo, como eu falei anteriormente, no último contra, vai depender muito do posicionamento pessoal como designer. Então, você vai ter que investir também na sua marca pessoal, porque as fábricas, as empresas, elas estão buscando também que o nome do designer, a sua expertise, né, a sua marca pessoal consiga arrastar e trazer vendas para a fábrica. Então, muitas dessas empresas, elas não estão olhando somente o designer como o cara que vai saber resolver bem um produto, mas sim como um nome, né, que agrega status, vai agregar o nome da marca também, para que os especificadores, os arquitetos, a imprensa e o mercado em si, os lojistas, vejam o valor também no status de ter um produto assinado por fulano de tal. Então, veja bem, hoje em dia, muito se fala do design do Jader Almeida, do Sérgio Rodrigues. Então, independente da fábrica que vai fazer, o nome desses profissionais já vai arrastar comercialização para aquele produto. E isso a fábrica também está de olho e ela vai querer. Então, você como um designer iniciante, que ainda não tem a sua marca pessoal estabelecida, isso eu também estou falando de mim, a gente precisa sempre investir nesse posicionamento pessoal como profissional para seguir este caminho de desenvolvimento de produto. Nesse caso aqui não basta só você ter um bom trabalho, você também precisa ser reconhecido por esse trabalho. E é essa máquina de comercialização que trabalha bastante com status vai fazer isso ir para frente e vender cada vez mais produtos e mais fábricas vão querer trabalhar com você e você ter mais parceiros e por aí vai. O segundo caminho é ser um designer autoral com fabricação própria. Esse caminho aqui, eu conheço poucos designers que conseguiram e que fazem isso,
mas ele existe. Aqui, além de criar, você também vai produzir, né? Você vai terceirizar você mesmo a produção, ou mesmo você vai fazer. Tem muita gente que começa como um executor, né? Um marceneiro, um serralheiro, e aí você vai criar o desenho do seu produto e você mesmo vai produzir e comercializar. Então, desse jeito, você tem um total controle criativo, porque é você mesmo que vai executar, você mesmo que vai entregar. Então, você não precisa negociar essa parte da produção, né, da vida do produto ali com outra empresa, né, com os desejos e as vantagens de outra empresa. Você vai tomar conta disso sozinho. Então, o controle criativo está todo na sua mão. Controle de qualidade também, e você tem um maior ganho por peça vendida. Porque lá no primeiro caminho, quando eu falei que você ganha por royalties, você vai ter uma margem, né, uma porcentagem de todo o custo. Então, a fábrica vai estar ganhando, a loja vai estar ganhando uma porcentagem, o especificador também vai levar uma porcentagem disso e o designer vai levar uma porcentagem. Aqui, na fabricação própria, é como se você tivesse faturando pela fábrica, que seria você, e se você comercializar também pela loja. Então, você consegue ganhar mais pela peça que for vendida. Nesse caso aqui, você também controla a narrativa do seu produto, você vai saber em que ponto de venda que ele vai estar. Então, o controle vai estar na sua mão e você vai ter mais liberdade estratégica para posicionar esse produto como você quiser. Além de designer, você também vai ser um empresário aí desses seus produtos da sua marca. O contra principal aqui desse jeito de desenvolver o trabalho é que precisa de um investimento financeiro muito maior, porque você vai ter que pagar pela produção daqueles produtos que você for fazer. Então, o valor inicial, o investimento inicial, ele é muito alto em relação aos outros caminhos. A logística, a equipe, os fornecedores, tudo você e a sua própria equipe que vai ter que gerenciar, vai ter que resolver, vai ter que fazer. E aí você vai enfrentar as barreiras comerciais de quem está começando, né? Uma fábrica que já está no mercado há muito tempo, ela vai ter certas aberturas com lojistas, ela já vai ter um precedente ali, né, uma qualidade que as pessoas já vão conhecer desde sempre. Então, criar uma marca do zero também de produção vai ter esses entraves aí de entrada. E aí o crescimento, consequentemente, ele é mais lento. Mas você tem mais controle e tem mais ganho em relação aos outros caminhos, né? Pode ser que no outro você tenha mais ganho no volume, né? Porque você não tá participando de tudo. Mas nesse aqui você tem mais liberdade. E assim como no primeiro caminho, fabricação e comercialização própria, você vai ter que investir muito na sua marca pessoal também. Porque toda a divulgação vai estar na sua mão. Seja ela orgânica, patrocinada, mas você vai ter que investir na imagem da sua marca. Seja como designer, que tem designer que vende pelo nome, né? Tipo a loja fulano de tal. Ou você vai ter que criar uma marca que vende o seu produto e aí você vai ter que investir na imagem dessa marca também. E por último, o caminho 3 é ser um designer interno residente de uma fábrica. Aqui você vai atuar, né, como um CLT mesmo dentro de uma fábrica, desenvolvendo produtos para a linha, né, ajudando a executar. E é assim que eu trabalho hoje em dia para a ADM, por exemplo. Então, nesse caso aqui, você vai criar dentro da estrutura da fábrica e tendo mais acesso ainda à estrutura fabril, à comercialização, aos dados internos, que muitas vezes o designer terceiro, né, aquele do caminho que eu tô falando, ele não tem esse acesso. Então, o seu custo é zero, você vai estar trabalhando numa estrutura que já é pronta, a distribuição também já é estabelecida, assim como no primeiro caminho, e você vai ter uma estabilidade financeira maior, porque você não vai estar dependendo da venda. Você vai ter o seu salário ali, e aí, independente de quantos produtos você tem ou não tenha, você vai ter aquele valor garantido no final do mês. E você tem bem menos risco empresarial nessa formatação de ser um designer. Bom, e os contras, como tudo, também existem. Então, você tem muito mais limitação criativa. Você vai depender do que a direção tiver indicado, né? Sobre quem vai desenhar, como que vai ser feito. Os briefings também vão ser mais rígidos. Você vai ter apenas aquela estrutura fabril para utilizar. Vai ter uma restrição também de parcerias externas, porque geralmente quem é interno da fábrica tem exclusividade em relação ao desenho para outras fábricas. Então, se você trabalha para uma de imobiliário, você não vai poder desenhar para outra. E você tem uma menor autonomia autoral nesse caminho. Mas entra aí algumas diferenças, né? Nesse caso, dependendo da fábrica de onde você vai atuar, você não vai depender tanto da sua marca pessoal para desenvolver produtos, para ter a sua função ali estabelecida. Porque muitas vezes você vai estar por trás do nome da marca, daquela empresa, daquela indústria. E aí, se você não é uma pessoa que gosta de aparecer, que você não gosta de
desse tipo de fama, né, entre aspas, da profissão, é um ótimo caminho. E também, se você não quer as flutuações do faturamento por royalties, se você não quer essa falta de estabilidade no começo da profissão, esse é um ótimo caminho a se seguir. E você também vai ter contatos, né? Através da rede de contatos da fábrica que você tá, você vai conhecer outras pessoas, você vai conhecer mais profundamente um processo, você vai se tornar especialista, você vai ter contatos com outros profissionais. Então, tem essa diferença de ser um design interno, porque você é parte da fábrica e assim você estrutura dela, né? Você vai ter dados mais específicos, né? Então, tudo isso vai compor a lista de prós e contras desse terceiro caminho. E aí, o que eu digo, né? Dentro desses 3 caminhos, é muito mais sobre uma escolha pessoal, sobre como você gosta de trabalhar, o que você valoriza mais em relação à sua função, ao seu trabalho, à sua autoria, né? E você não necessariamente precisa ficar em um desses caminhos, ou você pode fazer 2 de forma simultânea, né? Existem diversas formas de trabalhar e que essas 2 coisas podem andar em paralelo. No meu caso, eu sigo o primeiro e o terceiro caminho. Eu sou interna de uma fábrica de mobiliário, porém eu não tenho exclusividade para outros tipos de produto. Eu trabalho como um designer que assina peças de outras naturezas de produto, né? Como é no caso dos tapetes, eu atendo a Arte Viva, que é uma vinícola. Então, eu tenho trabalhos por fora, que eu trabalho como autônoma, e assim tenho o meu trabalho na DM como funcionária da empresa. Então tudo vai depender do seu estilo, do que você gosta mais, do que você está disposto a fazer e da sua época de carreira também, né, no seu planejamento, como que você vai encaixar melhor cada uma dessas opções. Infelizmente, né, a gente não tem uma cultura de falar tanto sobre a realidade. O mercado imobiliário do Brasil, ele não é só sobre talento. Você tem que ter um encaixe muito bem na indústria, você tem que ter bons parceiros, você tem que ter estratégia, relacionamento, posicionamento e principalmente maturidade profissional para saber transitar entre esses momentos e escolher o que é melhor para sua carreira e para você. Cada caminho desse vai exigir do profissional um posicionamento diferente, um jeito de agir, um jeito de lidar com essas escolhas. Então, se você tem um perfil mais empreendedor ou não, ou se você tem um perfil mais comunicativo ou não, tudo isso vai e deve influenciar na escolha, né, do caminho que você quer seguir como designer. Para mim, não existe um caminho melhor, mas existe o caminho mais adequado para cada momento e cada profissional. Então, antes de você escolher trabalhar com mobiliário, escolha que tipo de designer você quer ser, que natureza você quer experienciar, que momento você tem, quanto você tem para investir e o quanto você está disposto a ir atrás dos requisitos para fazer qualquer um desses caminhos. Se esse é um vídeo que você gostou, que te ajudou de alguma forma, se inscreve aqui no canal, deixa um like, que é super importante para a distribuição do conteúdo para outras pessoas. E agradeço mais uma vez a sua audiência. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. 80% das pessoas que assistem o canal ainda não são inscritas. E a gente se vê na semana que vem. Tchau!